11. Depois dessa lição, vou ficar faltando 2 lições, né? Vamos dar início a essa lição mais uma vez, lição abençoada de Deus. E eu convido toda a igreja para nós fecharmos os nossos olhos e orarmos ao Senhor, agradecer a Deus por essa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, meu Deus, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, agradecendo ao Senhor pela Tua presença maravilhosa, a presença do Teu Espírito Santo que tanto alegra e consola os nossos corações, Pai. Meu Deus, tome aqui a nossa mente, tome aqui os nossos corações, Senhor. Tome a nossa vida em suas mãos, Pai, e venha nos ajudando nessa noite de hoje. Que Teu Espírito Santo venha nos inspirar nesse ensino da Tua palavra e venha abrir também a nossa mente para a compreensão das Escrituras Sagradas nessa noite, Pai. Abençoe cada vida que já se encontra aqui presente neste lugar, as vidas que irão chegar também, o Senhor traga em paz, o Senhor traga em segurança e o Senhor livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que nós venhamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra e que toda retaliação no mundo espiritual seja repreendido nessa noite, que Seu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar na nossa mente, ministrar nos nossos corações, Pai, e desde já nós Te damos toda glória e toda honra, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite e abrir a revista na lição número 11, antepenúltima lição, lição número 11, vai ficar faltando 2 lições para nós darmos encerramento nesse 4º trimestre ainda, né? Estamos no 4º trimestre do ano passado, mas em nome de Jesus nós já vamos iniciar o novo trimestre deste ano de 2023, também para a glória e para a honra do Senhor. O Pedro vai colocar aí a imagem da próxima lição, para a gente já ficar aqui atento, né, ao tema da próxima lição. O Pedro vai colocar aí, próxima lição, que vai ser o 1º trimestre de 2023. Cadê, Pedro? Quando você achar, você me avisa. Então vamos para o texto áureo, irmãos. Enquanto Pedro acha ali, nós vamos para o texto áureo. Pai do seu irmão Jesus. O texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Verdade prática. A verdade prática vai dizer: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então, olha só, irmãos, podemos resumir assim, né, que o pecado, né, contra a santidade de Deus traz a destruição espiritual, né? A palavra de Deus é bem clara quando diz que o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus também diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará, né? Então temos que ter muito cuidado, muito zelo com a nossa vida espiritual. A leitura bíblica em classe, nós vamos para a leitura bíblica em classe, está em Ezequiel, capítulo 43, versículo 1 ao 9. O Pedro vai estar colocando e nós todos vamos acompanhar aí na revista, em nome de Jesus. O Pedro pode colocar. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os teus reis,
com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Faltou o 9. Parou? Não tem nada não. Faltou só o 9, irmãos. Vou ler aqui, ó. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres de seus reis, dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, irmãos, aqui nós vamos estudar sobre a visão do templo e o milênio. Nós vamos falar bastante aqui sobre o templo, mas nós temos que entender que templo é esse. Daqui a pouquinho eu vou estar explicando qual é esse templo, né? E também essa visão que Ezequiel teve, é uma visão que vai se cumprir no milênio. Não é uma visão que se cumpriu ainda. Essa visão vai se cumprir no milênio. Nós vamos falar aqui, irmãos, do retorno da glória de Deus. Aí eu queria até que os irmãos voltassem lá pro sumário, né, da lição. Sumário é o que vai indicar todas as lições. Os irmãos voltem aí, ó, pro sumário aí que tem na lição. Que nós vamos aqui, ó, ver a lição número 4. Relembrar, né, o que diz a lição número 4. Ó. A lição número 4, nós estudamos sobre quando se vai a glória de Deus. Então, quando se vai a glória de Deus. Então, na lição número 4, nós estudamos quando a glória de Deus foi embora do templo. Não sei se os irmãos lembram, né? Quem não lembra pode revisar na lição número 4, que nós estudamos sobre isso. Quando a glória de Deus deixou o templo. E por que que a glória de Deus deixou o templo? A glória, Pai do Senhor, irmão. A glória de Deus deixou o templo por quê, irmãos? Porque o povo estava pecando, né? O povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor. O povo tinha se tornado idólatra, pecadores. Então a glória de Deus fez o quê? Saiu do templo. Agora nós vamos estudar sobre o retorno da glória. Agora uma coisa interessante. Quando, pastor William, que essa glória vai voltar para o templo? Já voltou? Irmãos, ainda não voltou para esse templo que nós vamos estudar aqui. Ainda isso vai se cumprir no milênio. Então vamos aqui para a introdução e no decorrer da lição nós explicamos melhor. Introdução da lição. Os irmãos acompanhem comigo. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 até o 48. Mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Então, meus irmãos, veja que essa visão que Ezequiel teve é uma visão que ocupa vários capítulos ali do livro de Ezequiel. Nós já estamos no capítulo 43 do livro de Ezequiel, e o livro de Ezequiel vai até o capítulo 48. Os irmãos que estão lendo, que ainda não terminaram de ler, não tem problema. Se acabar o trimestre, pode continuar lendo, que aí é melhor de entender, né? Então, são 8 capítulos, do 40 até o 48. Então, é uma visão de um templo, é uma visão da glória de Deus voltando, e essa visão vai se cumprir futuramente, no futuro. Nós estudamos na lição passada a restauração nacional, sobre a restauração nacional e a restauração espiritual de Israel. Nós aprendemos que essa restauração nacional ocorreu em 1948, quando Israel foi considerado novamente uma nação. Ali foi a restauração nacional. E a restauração espiritual, por completo, só no tempo do milênio. Que a palavra de Deus fala, né, que Israel vai ser restaurado, todo Israel vai ser salvo. É claro, todo aquele que crê, né? Todos os israelitas que creem. Então essa visão é para o milênio, é para um tempo futuro. Eu destaquei aqui uma coisa interessante. No começo aqui da introdução diz assim, ó: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Então veja que as primeiras visões de Ezequiel foram visões de castigo, né? Visões de alertas,
visões de juízo de Deus que viria sobre aquele povo. Só que agora essa visão de Ezequiel é uma visão de bênçãos futuras. Então a palavra que era uma palavra de exortação, de alerta, agora vai ser uma palavra de consolo, de conforto, de esperança. Porque é assim que Deus faz. Deus muitas vezes ele nos corrige, mas depois nos consola também. Ele nos corrige porque ele quer o nosso bem. Ele nos corrige porque ele quer o quê? A nossa restauração espiritual. Então nós nunca podemos desprezar a disciplina do Senhor, né? Nunca podemos ficar tristes por causa da correção de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, ele mesmo faz a ferida, mas ele mesmo cura a ferida também, né? Então a disciplina não é para o nosso mal. A disciplina é sempre para a nossa restauração e para que a gente alcance bênçãos futuras. Ou seja, se a gente for corrigido e aceitar a correção, lá na frente nós vamos ser abençoados. Se a gente for corrigido e não aceitar a correção, endurecer o coração, lá na frente nós vamos sofrer o quê? As consequências, né? O castigo, o juízo e as consequências. Olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Nós podemos dizer, né, que no presente Deus nos corrige, mas no futuro Deus nos consola, nos abençoa. Hebreus 12, 11 vai dizer, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo ou de alegria, né, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então nós temos que ser exercitados pela correção, né? Irmãos, não adianta, se a gente ir para a igreja e querer só ouvir palavras agradáveis, nós nunca vamos conseguir ter a nossa edificação espiritual, né? Aliás, nós vamos ficar mal acostumados, nós vamos achar que está tudo bem, vamos ficar na nossa zona de conforto, né? E não é assim. Deus ele sempre vai nos corrigir para nos aperfeiçoar. E aqui diz claramente, ó, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, não parece ser de gozo. Isso é verdade, né? Quando a gente recebe uma correção na hora, a gente não fica feliz na hora. Mas depois fala, ó, no começo não é de gozo, não é de alegria, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então depois vai trazer o quê? Paz à nossa alma, paz ao nosso coração, né? É igual um filho nosso. Às vezes a gente corrige ali na hora, o filho não entende, o filho não gosta, mas lá na frente, quando ele se livrar de algum perigo, né, quando ele se lembrar daquela correção ali, ele vai falar, bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão, tudo isso, toda essa correção foi para o meu bem e não para o meu mal. Do contrário também é verdadeiro. Às vezes o filho é corrigido, mas mesmo assim o filho não quer ouvir, não quer obedecer, aí insiste no mesmo erro, aí quando chega lá na frente e alguma coisa dá errado, aí ele também vai dizer isso, né? Bem que meu pai falou, minha mãe falou que eu não poderia ter feito isso. Então, irmãos, aceitar a correção de Deus é sinal de bênção para as nossas vidas. 2 Coríntios também, capítulo 7, versículo 9 ao 10. Olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 ao 10, diz assim, ó, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Pode passar o 10, Pedro? Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Primeiro o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, vocês foram entristecidos, corrigidos, mas não foi por mim, não foi por nós, foi por Deus, né? Não é segundo o meu entendimento, é segundo o entendimento de Deus. E aqui vai dizer, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. E a tristeza segundo o mundo opera a morte. Então, tem até um ditado aí, que eu já ouvi algumas vezes, né? É um ditado que diz assim, ó, se a gente não ensinar, o mundo ensina. Tem esse ditado assim, se a gente não ensinar, o mundo ensina, a vida ensina. Agora, irmãos, nós conhecemos a palavra, né? Os pais também sempre querem o bem dos filhos. Quando os pais ensinam, é para o bem. Agora, quando o mundo ensina, é para a morte. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, irmãos. Os ensinamentos do mundo estão contaminados, né, pelo próprio espírito do anticristo.
Se os irmãos forem observar o que é ensinado na cultura desses dias atuais, né? Nessa cultura pecaminosa que existe, muitas vezes a pessoa, o jovem, o adolescente pode até querer sair de casa, assim, revoltar com os pais, sair de casa, e às vezes vai aprender o quê? O que não presta na rua. Amigos, né, que levam para o caminho errado, levam para o caminho das drogas, para o caminho do pecado, para o caminho da desobediência. Eu estava assistindo um vídeo ontem, o vídeo do jogador Adriano. Irmão Jesus não conhece, né, o jogador Adriano? Ou não é do seu tempo, irmão Jesus? Adriano Imperador? Os irmãos conhecem, né? Adriano Imperador? Os irmãos conhecem, né? Irmãos, o Adriano Imperador, ele parou de jogar bola muito novo, né? Ele tinha ainda muito tempo para jogar futebol, mas parou novo. E por que ele parou novo? Ele tinha alguns problemas ali emocionais, já teve até depressão. E o pai dele morreu, depois que o pai dele morreu também, ele era muito criticado também quando saía. Ele gostava muito de ficar na favela, junto com os amigos dele, que ele conhecia lá na favela. Aí ontem eu assisti um vídeo dele, ele tá assim, quase irreconhecível, irmãos. Ele estava bebendo, bastante bêbado, né? Conversando assim, com aquela voz assim, você nem entendia direito o que ele estava falando, de tão bêbado que ele estava, né? E rodeado ali de pessoas. Aí são chamados amigos, né? Amigos desse aí, irmãos, nós temos que manter a distância, não é verdade? Ele realmente tinha aquele vínculo com a favela, aquela ligação com a favela ali, né? Mas amigo de verdade não leva o outro à morte, né, irmãos? Não leva o outro à destruição. E estava ali aquele pessoal rindo, se divertindo, como se fosse a coisa mais linda do mundo. E ali eu entristeci meu coração, né? Porque eu pensei comigo, ele tem este problema sentimental, emocional, perdeu o pai, então ele precisava assim de ajuda de outra maneira. Não esse tipo de ajuda que só leva a pessoa cada vez mais para o buraco, né? Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas é para salvação. Agora, muitas vezes nós não queremos nos entristecer na igreja, aí vamos ser entristecidos no mundo. Só que no mundo, essa tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Tristeza, vazio, depressão, tudo isso é a tristeza segundo o mundo, irmãos. Então, podemos dizer que até a tristeza de Deus é bênção para as nossas vidas, né? Quando Deus nos corrige, nos disciplina, quando nós falamos, estou na prova, mas é para a nossa vitória, irmãos, é para o nosso aperfeiçoamento. Então temos que nos alegrar, como a palavra de Deus diz, nos alegrar até mesmo nos sofrimentos. Regozijai-vos sempre, né? Porque Deus sempre quer o melhor para nós. Vamos lá, tópico 1. Tópico 1, sobre o que vem depois da restauração. Então já deu para entender que essa restauração vai acontecer no milênio e nós vamos falar deste novo templo lá do milênio. Suzane sabia que vai ter um templo no milênio? No templo do milênio vai ter um templo também? Você sabia? É um templo. Não? Na verdade nem eu. Eu pensava que ia ter só na grande tribulação, mas do milênio eu descobri estudando também. Então vamos lá. E você pensou que eu estava falando o quê, Suzana? Templo? Templo, irmãos. Desde o começo eu estou falando templo, não é tempo. Então vamos lá. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Observarei que é templo, né? Então, só para resumir aqui, essa visão de Ezequiel segue o mesmo padrão das outras visões, que ele foi levado em espírito. O apóstolo Paulo teve uma experiência também, que ele falou assim, eu conheço um homem que há muito tempo ele foi levado em espírito, se foi no corpo não sei, né? Se foi em espírito não sei. Então, quer dizer, visões que ele teve ali, que ele não sabe com certeza se ele foi corporalmente ou se só foi o espírito dele. Mas ele sabe que a visão foi de Deus. Tem sonhos que a gente tem que parece real, né? Parece que nós estamos vivendo aquilo ali mesmo. Quando a gente acorda assim, às vezes acorda assustado. Quando é um sonho com uma coisa boa, a gente acorda... quando é uma coisa boa assim que acaba, irmãos. Já aconteceu isso comigo. Tava sonhando um sonho tão bom, que quando acorda eu falei, eu era sonhando. Acorda triste, né? De tão real que é. Agora tem arrebatamentos de Deus, visões de Deus também, irmãos, experiências com Deus, que Ele pode nos dar. Lá em Jó 33,14 vai dizer que nós podemos ter visões noturnas, né? Ou sonhos também proféticos. E Ele pode nos mostrar. Então, dormindo também, né? Quando nós estamos dormindo, Deus Ele tem poder para isso.
para nos levar em espírito em algum lugar e nos mostrar alguma situação, né? Alguns irmãos já podem ter tido esse tipo de experiência, eu já tive experiência assim, minha esposa também. Então ele nos leva em espírito também. As visões de Ezequiel eram em espírito. Pode ser tanto acordado, né? A pessoa, Deus ele manifesta a glória ali, a pessoa é arrebatada, ou pode ser também durante a noite, quando estiver dormindo também. A Bíblia fala disso lá em Jó 33,14, depois os irmãos leiam. Vamos lá para o subtópico 1, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, versículo 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho, ou seja, o retorno da glória de Deus vai ser pelo Oriente também. Saiu pelo Oriente e vai retornar pelo Oriente também. Quem tiver curiosidade para saber sobre esse templo, tem vários vídeos no YouTube. Só não vou colocar aqui porque é muito grande os vídeos, né? Tem uns que é 11 minutos, 17 minutos, tem um que é 40 minutos. Mas é muito bom, irmãos, porque pela ilustração fica mais fácil da gente entender. Porque quando fala porta do leste, porta do oriente, né? A gente pode confundir um pouco. Mas tem os vídeos, as ilustrações, tem um vídeo que mostra a glória de Deus entrando de volta no templo. E são vídeos muito bonitos. Mostra ali o versículo da Bíblia, né? Certinho, onde está a referência. E a ilustração, fica mais fácil de entender como que era esse templo também. Como que vai ser esse templo. Uma coisa que eu destaquei aqui, ó. Quando os irmãos tiveram tempo também, confere lá na lição número 4. Lição número 4 vai mostrar, logo no textuário, vai mostrar isso, que a glória de Deus saiu pelo Oriente. Então ela vai voltar pelo Oriente também. Eu destaquei aqui no final, ó. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Então, irmãos, muitas vezes o lugar da nossa queda vai ser o lugar da nossa restauração também. Muitas vezes o lugar da nossa vergonha vai ser o lugar da nossa honra também, né? A Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa através da nossa fraqueza, né? Eu lembro que quando Pedro caiu, né? Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro, ele estava ali, a Bíblia fala que ele estava ali perto de uma fogueira. E ali Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, o primeiro que Jesus quis visitar foi Pedro. Para quê? Para restaurar Pedro. E quando Jesus restaurou Pedro, foi naquela cena lá que Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, amo, Senhor. Ali Pedro estava desistindo de tudo. Pedro tinha voltado a pescar. Falou, vou largar tudo e vou voltar a pescar. Só que Jesus tinha chamado ele não para ser pescador de peixe. Jesus tinha chamado ele para ser o quê? Pescador de homens, né? De almas. Mas Pedro estava desistindo. Aí Jesus foi até o encontro de Pedro e começou ali a restaurar Pedro. Perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro entristeceu assim: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Aí Jesus falou: então apacente as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava falando: volte a fazer o que você fazia antes. Quem mandou largar a rede, né? Quem mandou largar a rede? O que mais que fala a música? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? O que mais? Olha. No lugar da sua vergonha, mas eu esqueço letra de música demais, irmãos. Imagina um homem que tem dificuldade para lembrar as letras. Mas aí, irmãos, Jesus ele estava restaurando Pedro. E quando Jesus estava restaurando Pedro, Pedro estava de novo perto de uma fogueira. Quando Pedro negou, estava ao redor de uma fogueira. Quando Jesus restaurou, Pedro estava ao redor de uma fogueira também. Então o lugar da sua queda é ali justamente que Deus ele quer te restaurar. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós caímos, né, em algum erro, ou até mesmo, irmãos, enfrentamos alguma luta, alguma provação, que a gente perde as forças, não é verdade? A gente perde as forças, pensa em desistir, às vezes acha que não vai conseguir, mas, irmãos, é justamente aí que Deus ele quer te restaurar.
Deus ele está falando, não desista. Por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a batalha, no lugar que você pensa que você caiu, é lá que eu quero te restaurar. Às vezes a sua queda, né, a queda que eu digo espiritual, pode ter sido na área sentimental. É justamente ali que Deus quer te restaurar. Às vezes a prova que você enfrentou pode ser na área financeira. É justamente ali que Deus quer te restaurar. Às vezes na área emocional, ou na área espiritual, ou até mesmo no pecado. Quando há arrependimento, é ali que Deus ele vai nos restaurar, irmãos. Então veja, a glória saiu por um lugar, mas voltou pelo mesmo lugar também, para mostrar que Deus é um Deus que nunca desiste do ser humano. Uma coisa também que eu destaquei é que disse aqui, ó, a intenção do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós até falamos que ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Só que a Bíblia não fala isso, que ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Até mesmo porque não existe um mais importante que o outro, maior do que o outro, não. É o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Tem a mesma importância, porque é o único Deus. Agora o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como ele é uma pessoa, ele pensa. Ele pensa. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Da mesma maneira que nós pensamos, temos sentimentos, nos arrependemos, choramos, assim é o Espírito Santo também. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele toma decisões, ele pensa, ele dá ordens, ele até se entristece. O Espírito Santo tem até ciúmes, não é verdade? O Espírito Santo tem até ciúmes, então ele é uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele tem a sua intenção, e ele quer nos revelar a sua intenção. Agora, para o Espírito Santo nos revelar a sua intenção, esse processo é um processo de cooperação. Nós não podemos esperar que Deus faça tudo, né? Não, nós temos a nossa parte para fazer também. Mas a pessoa pode pensar assim, não, se Deus quiser fazer isso por mim, ele vai fazer. Aí fica na zona de conforto. Ah, quando Deus quiser fazer, ele vai fazer. Aí fica na zona de conforto. Mas não, irmãos. A Escritura, ela confirma que Deus, ele trabalha num processo de cooperação. Vamos ver isso na Bíblia? Primeiro, Marcos, capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, versículo 20, olha só que interessante. Aqui Jesus já tinha se entregado na cruz e tinha ressuscitado, e ele apareceu para os discípulos. Quando ele apareceu para os discípulos, lá no versículo 15 de Marcos 16, ele vai dizer, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome falarão em novas línguas. Colocarão as mãos nos enfermos e os enfermos serão curados. Pisarão em serpentes e escorpiões, tomarão veneno, isso não lhes fará mal, né? Aí chega no versículo 20, onde diz assim, ó, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles essa parte é a parte que eu espero os irmãos falar. Cooperando com eles glória a Deus. Cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, olha só, os irmãos memorizem isso, ó, cooperando com eles, o Senhor. Note que Deus, ele estava cooperando. Deus não estava fazendo nada sozinho, né? E nem estava esperando os discípulos fazerem sozinho. Ele estava num processo de cooperação. Deus cooperando com o ser humano. Tá vendo, irmãos? É por isso que a palavra de Deus fala, ó, eu te ajudo e te sustento com a destra das minhas mãos, né? Te fortaleço. Deus, ele coopera com todos nós. Olha só o que diz também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Diz assim, ó, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A primeira parte aqui do versículo, ó, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja que não é só o Espírito Santo, é nós também, nós estamos participando aqui desse processo. Mas por que o Espírito Santo aparece em primeiro lugar? Porque ele tem a primazia, né? Ele tem que estar no comando, no controle de tudo. Nós temos que estar na direção do Espírito. Nós vamos aprender nessa lição que sempre o profeta estava aqui na direção do Espírito Santo. E para termos direção, nós temos que ter o quê? Comunhão. Falta de direção é falta de comunhão. Falta de orientação é falta dessa comunhão, né? É falta de oração, é falta de nós estarmos ali ouvindo a voz do Senhor. Por isso que nós sempre incentivamos, é muito importante os irmãos terem o seu momento aí, o seu devocional, leitura da palavra, oração, agradecimento, louvor, meditação.
Hoje em dia a tecnologia tem atrapalhado muito. Hoje em dia a televisão de LCD, tem até uma tecnologia mais nova aí, né? 4K. Hoje em dia essas televisões, né, modernas, celular, internet, redes sociais. Irmãos, hoje em dia são muito barulho na nossa mente, né? É muito barulho na nossa mente. Tem uma hora que você tem que se desligar de tudo, irmãos. São muitas vozes. Via quando o cego de Jericó, ele queria ali ser curado, quem estava atrapalhando ele? A multidão, né? A multidão. Cala sua boca, o mestre não vai te ouvir não. E ele, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão, para de atrapalhar o mestre, cala sua boca, ele não vai te ouvir. Era a multidão que estava atrapalhando. Hoje em dia existem muitas multidões para nos atrapalhar também a ter esse contato com Deus. Então é importante, os irmãos que têm o seu tempo aí para ir para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto, ficar ali, desligar tudo, largar celular para lá, né? Eu gosto muito de fazer devocional também no monte. O irmão Jesuíno foi esses dias lá, disse que gostou muito. O irmão Jesuíno, ele foi para um lugar isolado, pegou o violãozinho dele e ficou ali louvando a Deus, né? Adorando ao Senhor. Diz que sentiu a presença de uma forma muito forte. Então é isso, eu gosto muito de ir para o monte também. E no monte, irmãos, hoje em dia até o monte está cheio de gente. Fui com minha esposa domingo, até o monte está lotado de gente. Aí eu procurando um lugar mais isolado para ir, um lugar que não tinha ninguém, mas todo lugar que ia tinha muita gente. Aí teve um lugar assim bem isolado, que eu pensei, vou lá para perto daquela pedra que ali acho que o pessoal tem medo de ir para lá, que é muito isolado, não deve ter ninguém não. Irmãos, quando eu cheguei perto, tinha gente lá também. Então tá difícil a gente encontrar um lugar assim, ó, para ficar isolado mesmo, né, na solitude. Porque é bom também fazer propósito, né, com a igreja, com os irmãos, mas tem aquele momento que você quer ter aquele particular ali com o Senhor. É igual Jesus fazia. Jesus, ele passava o dia todo atendendo as multidões, pregando, amando, curando, ensinando. Mas a Bíblia fala que quando dava de tardezinha, ele saía de fininho, ninguém nem via ele. Saía de fininho e ele ia para o monte, né, para ficar ali a sós com o Pai. Então é importante, seja no seu carro, seja no seu trabalho, seja no monte, seja onde for. Sempre é importante nós termos esse momento aí, onde nós vamos desligar todas as vozes da nossa mente e nós vamos ouvir somente a voz do Senhor. Muito importante o devocional. Vamos lá, subtópico 2. 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Yahvé para o Oriente, como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. A voz de muitas águas é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Esse ser, da visão do profeta, como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Então aqui fala mais um pouco da visão de Ezequiel, e é importante agora eu falar que templo é esse do milênio. Porque aqui, irmãos, fala desse templo, e nós vamos aqui relembrar. Quando Deus ele tirou o povo lá do Egito, da escravidão do Egito, nós vemos que Deus ele deu uma ordem para Moisés construir um tabernáculo. Os irmãos lembram disso, né? Moisés construiu o tabernáculo. O tabernáculo não era um templo fixo, era um templo móvel, ou seja, ele era desmontado. Todas as vezes o povo andava, né, caminhava até a terra prometida. Então o tabernáculo ele era desmontado e depois era montado de novo. Então teve o tabernáculo, depois do tabernáculo, né, lá na frente, teve o templo de Salomão. Davi queria construir um templo, mas aí as mãos dele estavam sujas de sangue, não pôde construir. Aí Salomão ficou responsável para construir o templo. Então veja que Salomão ele construiu o templo, esse foi o primeiro templo. Mas depois esse templo ele foi destruído. Quando o povo foi cativo, o templo foi destruído. Aí a Bíblia vai dizer que Zorobabel construiu o segundo templo. Zorobabel construiu o segundo templo. Esse templo que Zorobabel construiu, depois ele foi novamente ali prejudicado, destruído. Rei Herodes, ele fez o que? Rei Herodes reformou este templo. Então veja que até agora foram 2 templos, né? Um tabernáculo que era móvel, mas templo fixo foram 2. Salomão, Zorobabel e depois o rei Herodes reconstruiu esse templo. Reformou, né? Deu uma reformada nesse templo. Então, irmãos, a Bíblia fala que esse templo, 70 anos depois que Jesus morreu,
esse templo ele foi o que de novo? Destruído de novo. 70 anos depois que Jesus morreu, esse templo foi destruído. Então, irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus e quando nós estudamos as profecias, muitos estudiosos creem, porque tem evidências bíblicas, né, que vai existir um terceiro templo. Note que eu tinha falado de 2, mas vai existir um terceiro templo. Esse terceiro templo é onde a Bíblia fala, lá no livro de Daniel, que vai ser abominado, faltou a palavra aqui agora. Vai acontecer abominações dentro desse templo, né? Lá na profecia de Daniel fala que o abominável da desolação, vão cometer ali abominações dentro desse templo. Esse templo, terceiro templo, acho que os irmãos já ouviram falar, esse terceiro templo que o povo judeu pretende reconstruir, muitos entendem que esse terceiro templo é que vai dar início à grande tribulação. 3 anos e meio vai estar tudo bem, vai ter paz e tudo, mas depois de 3 anos e meio, aí surge quem? O anticristo, e aí o templo vai ocorrer essas abominações no terceiro templo. Então note que eu falei já de 3 templos. Agora, esse templo de Ezequiel, aí os estudiosos têm 2 maneiras de pensar. Uns acham que esse templo de Ezequiel vai ser o mesmo templo da grande tribulação. Alguns acham que vai ser o mesmo templo. Agora, outros acham que vai ser um 4º templo que vai ser construído. Mas isso aí não importa muito, né? O que importa é a gente se identificar que templo é esse que a palavra de Deus está falando. Então, na aula, acho que foi na aula 9, nós estudamos sobre os últimos acontecimentos. Aí eu falei do arrebatamento da igreja, falei da grande tribulação, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Depois da grande tribulação, antes da grande tribulação vai acontecer a guerra Gog e Magog, né? Vem a grande tribulação. Aí depois da grande tribulação vai vir a batalha do Armagedon. Depois da batalha do Armagedon, Cristo vai vir reinar com a sua igreja. Vai ter o juízo final também, um grande trono branco. E aí Cristo ele vai vir reinar com a sua igreja depois da batalha do Armagedon, por 1000 anos. Quando Cristo reinar por 1000 anos, é aí que nós chegamos na lição. É o milênio. Jesus Cristo ele vai vir com a sua igreja reinar por 1000 anos. O diabo ele vai ser preso. Isso é interessante, né? Porque desde o começo da palavra de Deus, desde o Gênesis, desde o começo da humanidade, é que o diabo vive no nosso meio. Mas no templo do milênio o diabo vai estar preso. Depois que o diabo for preso e passar 1000 anos, aí ele vai ser solto novamente para enganar as nações. Então, no templo do milênio é que a Bíblia se refere aí. No templo do milênio é que a Bíblia se refere a esse templo aí. É onde Israel vai ser restaurado, porque a batalha vai ser vencida por Deus, do Armagedon. Israel vai ser restaurado e aí a glória de Deus vai voltar para o templo. Agora, deu para entender quando que a glória de Deus volta? Para o templo de Israel ali? Só no tempo do milênio, irmãos, que vai voltar. Só para a gente se situar. Eu separei aqui também a visão que teve o profeta Isaías, teve uma visão também. Os irmãos lembram que lá em Isaías capítulo 6, vai dizer que o profeta Isaías teve uma visão do alto e sublime trono de Deus, onde tinha ali os serafins. Serafins possuíam 6 asas, com 2 voavam, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e clamavam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele teve uma visão do alto e sublime trono de Deus. Ele teve uma visão ali da glória de Deus. Quando ele teve uma visão da glória de Deus, aconteceu uma coisa interessante. Ele falou: ai de mim que sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Interessante, né? Então ele viu a perfeição de Deus. Quando ele viu a perfeição de Deus, ele enxergou as suas próprias imperfeições. Porque Isaías ele estava acostumado a falar assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Corazim, ai de ti, esqueci o nome das cidades, meu Deus do céu, Corazim, o que mais, meu Deus? Esqueci, deu branco. Mas ele sempre falava assim, né, irmãos? Ai de ti, falam isso, lembram aí? Hã? Isaías capítulo 6. Mas as profecias de Isaías eram sempre assim contra as cidades, né? As cidades que eram pecaminosas ali, só lembrei de uma, mas tem outras aí. Então, o profeta Isaías,
ele dizia, ai de ti, ai de ti, ai de ti, mas quando ele teve a visão do trono de Deus, a visão da perfeição de Deus, ele falou, ai de mim. É assim, irmãos, porque a perfeição de Deus mostra as nossas imperfeições. Os irmãos lembram também que quando Jesus ele operou ali o milagre da pesca maravilhosa, aí Pedro, quando viu ali o milagre, quando reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus, o que Pedro fez? Pedro ele pulou dentro d'água, estava ali com as roupas íntimas dele, né? E acabou pulando dentro d'água ali, com medo de Jesus, ficou com medo. Falou, afaste de mim que eu sou pecador. Na mesma hora que viu o poder de Jesus, falou, afaste de mim que eu sou pecador. É porque isso, a perfeição de Deus mostra também as nossas imperfeições. Quanto mais nós enxergamos a glória, a perfeição de Deus, mais nós enxergamos o quanto nós somos pecadores também. Isso nos ensina algo importante. Para nós reconhecermos as nossas debilidades, os nossos pecados, nós temos que estar próximos a Deus. Quanto mais distantes de Deus, menos nós vamos enxergar os nossos próprios pecados. Eu lembro que, Suzana, essa questão aí de Isaías deve estar no capítulo 1, não está nem no capítulo 6 não. Achou aí? Ainda não? Pesquisa no celular. É porque tem vários ais, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, vai procurando aí. Então, irmãos, o que acontece? Quanto mais distantes de Deus, menos nós enxergamos os nossos pecados. Eu me lembro que antes de eu me entregar para Jesus, eu tinha essa mania, quando alguém falava assim de Deus, falava dos céus, aí eu falava assim, eu vou ser salvo também, eu creio que vou ser salvo. Eu sou um cara bom, não faço mal a ninguém, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém. Quer dizer, não enxergava meus pecados, né? Não enxergava por quê? Porque estava longe da luz de Jesus. Quando nós estamos nas trevas, na escuridão a gente não enxerga nada, não é verdade? Então, quanto mais nós aproximamos da luz, mais nós vamos enxergar a sujeira que ainda tem, né, na nossa natureza pecaminosa. Por isso, a importância de nós estarmos cada vez mais próximos de Jesus para enxergarmos realmente que nós necessitamos dele e que só ele é santo, santo, santo e nele não há trevas nenhuma, irmãos. Vamos lá para o subtópico 3. Subtópico 3. As reminiscências. Nome difícil, né? O que significa esse nome? Reminiscências são coisas que lembram o passado, né? Coisas relativas ao passado, imagens do passado, são essas reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a da sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Yahvé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta. Foi levado de volta em visão para Jerusalém. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então veja, irmãos, quando ele teve essa visão? Ele teve essa visão em 573 a.C. Então veja, uma visão que ele teve em 573 a.C. só vai se cumprir lá no milênio. Nós não sabemos nem quanto tempo ainda pode se cumprir essa visão, né? Então é muito tempo. Mas isso nos ensina algo também. Não importa o tanto que demore, mas se Deus ele fez uma promessa sobre sua vida, essa promessa se cumprirá no tempo certo. No tempo de Deus. Veja que não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. Agora, uma coisa também que nós temos que entender, irmãos. Nós só vamos entender perfeitamente uma profecia quando ela se realiza, sabia, irmãos? Nós só vamos entender perfeitamente uma profecia depois que ela se cumpre. Enquanto ela não se cumpre, nós não entendemos perfeitamente. Por isso que muitas vezes Deus ele faz uma promessa na sua vida, Deus envia um profeta, e o profeta fala, vai acontecer assim, assim, assim na sua vida. Às vezes você não fica assim, será como vai ser isso, hein? Como que vai ser isso? Como que vai acontecer isso? Às vezes nós até duvidamos, é porque nós não entendemos perfeitamente. Só depois que ela se cumpre que você vai lembrar, bem que Deus falou que ia fazer isso na minha vida. Por isso nunca podemos desprezar as profecias. Eu me lembro da Virgem Maria também. A Virgem Maria, ela recebeu ali a visita de um anjo.
Aí ela era virgem, né? Era virgem, mas o anjo falou assim, ó, você vai dar à luz a um menino. E esse menino, ele vai se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Aí, o que Maria falou? Senhor, como vai ser isso? Como vai ser isso? Aí o anjo foi e explicou para ela ali como ia ser, né? Aí depois ela falou, então, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Muitas vezes nós podemos até falar isso, como, mas o como pertence ao Senhor. O mais certo de se dizer, irmãos, quando Deus promete algo nas nossas vidas, é dizer isso. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Não é bom duvidar, né? Porque a dúvida pode nos levar ao erro. Se a gente duvidar e desacreditar, a gente pode sair da direção de Deus. Porque toda promessa vem antes de uma instrução. Os irmãos acreditam que o crente ele pode perder uma promessa de Deus? Os irmãos acreditam que um crente pode perder uma promessa de Deus, irmãos? Pode, né? Porque nós temos que entender, porque às vezes nós falamos, se Deus prometeu, vai acontecer. Deus não é homem para que minta. Mas, irmãos, para a promessa de Deus acontecer, nós temos que estar na direção dele, não é verdade? A Bíblia não fala assim, ó, buscai antes do reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas? Então tem uma promessa, que todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas antes tem uma instrução, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E se a gente não buscar? Será que vai se cumprir essa promessa nas nossas vidas? Quando Deus chamou Abraão, Deus falou, Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, a sua geração vai ser muito grande. A sua descendência vai ser muito grande. Mas antes, você vai sair da casa do seu pai, do meio da sua parentela, né, da casa dos seus pais, e vai para uma terra aonde eu te mostrarei. Deus ele fez uma promessa para Abraão, mas deu uma instrução para Abraão também. É isso que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Ele sempre está nos prometendo algo, mas ele sempre está nos dando uma direção, uma instrução. Às vezes o crente perde a bênção, aí quer culpar Deus, quer culpar o pastor, quer culpar o profeta, culpar a palavra, né? Mas às vezes a culpa é do crente que saiu da direção de Deus. Achou as cidades? Sim, mas lembraram o nome da cidade? Falou? Corazim, Betsaida, né? Mas Jesus, ele repetiu o que o profeta Isaías fala. Não, isso aí é a de Jesus, Suzana. A de Isaías era outras cidades aí. Isaías era outras cidades. É porque realmente deu um branco. Mas tudo bem, vamos lá. Irmãos, essa questão escatológica, que a revelação de Isaías é uma revelação escatológica, ou seja, é para os últimos dias, né, os últimos tempos. Escatologia se refere a isso, o estudo das últimas coisas. Agora, olha só o que a palavra de Deus fala em Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Diz assim, ó, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Aqui é Deus que está falando, né? Então Deus está falando assim, ó, eu anuncio o fim desde o começo. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que já anuncia as coisas futuras desde o começo. Muitas vezes a pessoa sai aí desesperada para ter uma direção de Deus, para querer saber o que Deus tem para a vida dela, muitas vezes a pessoa sai desesperada atrás de uma profecia, atrás de uma revelação, e acaba sendo ludibriada, acaba sendo enganada. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida, irmãos? Ó, a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus revela toda a vontade de Deus. Meu Deus. A palavra de Deus revela toda a vontade de Deus para as nossas vidas, né, irmãos? E seguindo as instruções de Deus, seguindo os ensinamentos do Senhor, nós temos tudo para ter uma vida abençoada na presença dele, irmãos. Não precisamos nos desesperar, que Deus ele já anuncia as coisas futuras desde o começo. Vamos lá para o tópico 2. Tópico 2, o templo do milênio. Aqui eu creio que nós vamos mais rápido, né? Porque o principal nós já estudamos aqui no tópico 1. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Então isso aqui nós já comentamos, né? Ele teve a visão lá em Jerusalém, quando a glória saiu do templo. Agora ele está tendo a visão quando a glória está voltando ao templo. Subtópico 1, um templo diferente.
Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a arca da aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Estes utensílios que nós estamos lendo aqui, irmãos, eram os utensílios que tinha no templo de Salomão. Então, esses utensílios não vai ter neste novo templo do milênio. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente. Visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo e tudo o que se cumpriu nele. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Então aqui só está falando, né, que o templo não vai possuir mais esses objetos, igual possuía no templo de Salomão. E aqui a única coisa que eu destaquei para a gente comentar foi sobre a questão de rituais. Então, irmãos, no Antigo Testamento, os irmãos lembram, né, que existiam aqueles rituais. Rituais de sacrifício de animais, né? Animais tinham que ser sacrificados para perdoar ali o pecado do povo, esses animais tinham que ser sacrificados. Então, no templo do milênio, vai falar também de rituais, vai falar novamente de rituais. Aí isso pode... Glória a Deus. Glória a Deus. Aí isso pode nos confundir um pouco, né? Como que vai ter rituais, sendo que Jesus, quando ele veio, ele morreu, ele já foi o sacrifício perfeito? Porque hoje em dia nós não precisamos mais de rituais. Não é verdade, irmãos? Não precisamos mais de rituais. Até essa questão da Arca da Aliança, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho dela. Então não precisamos de rituais religiosos, coisas, não. O culto em si, ele é um ritual religioso também, o culto, né? Mas não é porque nós vamos para a igreja, porque nós cultuamos a Deus, é que nós vamos merecer a salvação. Não é por isso. A salvação veio através do sacrifício de Jesus. Não é nenhum ritual religioso que vai nos dar salvação, não. Aliás, essa questão de vir para a igreja, congregar, estar em comunhão e tudo, isso é para a gente não cair. Isso é para a gente ficar de pé. Isso é para a gente não desistir, não esfriar, né? Faz parte da salvação. Mas não é isso que nos salva. O que nos salva foi o sacrifício perfeito de Jesus. Então, como é que lá no templo do milênio vai ter sacrifício de novo, pastor? Como é que é isso? Não, irmãos, nós entendemos que esse sacrifício do templo do milênio vai ser algo ali figurativo, vai ser uma figura, uma lembrança. Assim como nós fazemos memória de Jesus, né, através da Santa Ceia, esse sacrifício também vai ser algo ali simbólico, mas isso nós vamos aprender depois também. Então, hoje em dia, nós não precisamos, irmãos, de rituais religiosos para merecer nada de Deus. Deus, ele não quer rituais. Deus, ele quer o quê, irmãos? Ele quer comunhão. Deus, ele quer relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Porque senão não adianta. Já pensou a gente começar a fazer um monte de ritual religioso, achar que assim nós vamos nos aproximar mais de Deus, mas não ter aquela intimidade, não ter aquele relacionamento? Eu lembro que quando eu me converti, eu não entendia muito assim da palavra. Então eu era assim eu levava muitas coisas para o lado místico também, né? Para o misticismo. Essa questão de misticismo, coisas místicas assim, não é de Deus não, irmãos. Essas questões assim, muitas vezes se misturar, né? Com crenças de outras religiões, isso não é de Deus. Então eu lembro de uma vez que eu fui para o monte, eu ia para o monte orar e tudo, aí eu vi ali uma pessoa falando, um crente falando, ó, eu peguei uma garrafa de azeite, né? De óleo. Peguei uma garrafa de azeite, essa garrafa eu enterrei ali, ela vai ficar 11, acho que era 11 dias, não lembro direito quantos dias ele ia deixar lá, se eu não me engano era 11. Vou deixar essa garrafa ali 11 dias enterrada, depois que essa garrafa ficar 11 dias enterrada, eu vou pegar ela. Irmãos, quer dizer que se eu pegar uma garrafa e enterrar ela 11 dias, quer dizer que o azeite ali vai se tornar mais poderoso? Que o azeite vai ter poder para alguma coisa? Porque nós sabemos, irmãos, que tudo é pela fé. Não é por objetos. Esse negócio de objeto na igreja, ficar dando objeto para o povo, ou até, às vezes até vendendo, né? Vendendo objetos. Não, pega esse objeto aqui, faz um voto de R$50 e aí você vai ser abençoado. Isso tudo é mentira, irmãos. Isso tudo é enganação. Isso não é o evangelho. O evangelho é pela fé. Tem fé em Jesus? Tem fé no nome de Jesus? Não precisa de mais nada. Isso aí são invenções do homem. E muitas vezes invenções até para tomar dinheiro das pessoas, né? Eu me lembro que eu era um novo convertido, aí veio um pastor lá do Rio de Janeiro, fez a maior Huawei lá na igreja, lá, todo mundo saiu pegando envelope, aí ele chegou com uns candelabrozinhos e falou, agora você vai pegar esse candelabro, vai deixar lá na estante da sua casa e mal nenhum vai chegar na sua casa.
Então eu estava depositando minha fé num objeto, no candelabro. Isso é uma afronta a Deus, irmãos. Isso é uma afronta. Os objetos que existiam antes, no tempo do Antigo Testamento, eram figuras. Eram só símbolos. E tudo simbolizava o quê? Jesus. Os pães da mesa da proposição. O altar do incenso simbolizava o quê? O sacrifício de Jesus. Os pães simbolizavam Jesus, que é o pão vivo que desceu dos céus. Aquele cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac simbolizava o quê? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje em dia o cordeiro de Deus já veio. Hoje em dia nós não precisamos de objeto nenhum e nem de misticismo nenhum. Temos que ter cuidado com essas falsas crenças, que isso não é de Deus. A nossa crença é na palavra, é no nome de Jesus, é no sangue de Jesus que nós temos que crer. Então temos que ter muito cuidado com essas enganações. Olha só o que Deus quer de nós. E às vezes não adianta, né? A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós queremos sacrificar demais, mas e o nosso relacionamento com Deus, como é que está? Olha o que a Bíblia diz aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 11, diz assim, ó: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue, bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 16, Pedro. Versículo 16. Lavai-vos. Então, irmãos, Deus estava falando assim, ó: para mim esses sacrifícios aí não está adiantando de nada. De que está me adiantando esse sacrifício? Então não era a vontade de Deus sacrifício, né? Porque o povo estava sacrificando, mas estava desviado da vontade do Senhor. Então o que é que Deus queria para o povo e o que é que Deus quer de nós? Ó? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessa de fazer o mal. Então às vezes o crente pode estar fazendo muito ritual, muito sacrifício, mas não está fazendo a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é essa, ó: purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessa de fazer o mal. Ou seja, Deus ele quer santidade, irmãos. Deus ele quer a nossa santidade. Deus ele quer ver manifestado em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é bondade? Não tem a bondade também no fruto do Espírito? Está falando, pare de fazer o mal. Então adianta a gente fazer rituais religiosos, vir para a igreja, né? Vir para os cultos tudo, né? Fazer aquele ritual todo e às vezes está fazendo mal, falando mal, pensando mal, com o coração sujo. Não adianta nada, né? Deus não quer isso. Versículo, só isso que eu pedi, Pedro, 17, versículo 17. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, trata da causa das viúvas. Ou seja, no lugar de estar fazendo tanto sacrifício religioso, faça o bem, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa santa, limpa, pura. É isso que Deus quer, né? Então não precisamos mais de rituais, precisamos de relacionamento íntimo com Deus. Subtópico 2. Nilma, para de entregar, me entregar. Mas era mesmo. Era. Novo convertido, né, irmãos? Aprendendo ainda, sendo lapidado. Teve uma vez que eu falei com minha esposa: Nilma, nós vamos fazer um propósito de jejum de 3 dias. Vamos fazer um propósito de jejum de 3 dias e vamos aproveitar e vamos lá para Águas Lindas, porque lá ninguém vai incomodar a gente. A gente vai lá para o Parque da Barragem lá e vamos fazer 3 dias, só no pão e na água. E minha esposa, vamos. Falei, e quando nós for para lá, nós vamos para o monte. Aí chegamos, irmãos. Fomos lá para fazer esse propósito, para ficar ali no óleo, né? Na consagração. Aí resolvemos ir para o monte. Vamos para o monte, que nós vamos nos dedicar a Deus. Irmãos, quando chegou no monte, mas foi uma briga, uma discussão. Começamos a discutir, a brigar e ficamos com a raiva um do outro, irmãos. Sacrifício de tolo foi isso, né? Aí voltamos para casa para fazer o propósito de jejum, mas estava brigado um com o outro. Que jejum é esse, né? Mas veja, irmãos, essas experiências é necessário, né? É necessário experiência para a gente aprender. Então Deus não quer sacrifício de tolo, né? Não adianta a gente estar de jejum, né? E tocando horror, como diz minha esposa também, brigando, xingando. Aí Deus não recebe, né? Vamos lá. Uma dispensação diferente, subtópico 2. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 ao 48, foca o novo templo. A nova forma de adoração a Deus. E a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos. Falamos já do milênio aqui, né? Anunciado pelos profetas. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel.
é extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário... Mas como Jesus foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifícios de animais? Uma pergunta, né? Se Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? Já falamos sobre isso, né? O incenso representa as nossas orações. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Uma das coisas maravilhosas, irmãos, que vai acontecer, né? Quando nós realmente experimentarmos essa glória de Deus, é que a presença de Deus ela vai ser real nas nossas vidas, né? Hoje em dia, um pouco que a gente recebe da glória de Deus, quando nós estamos ali naquela unção, naquele foco, né? Naquela comunhão, naquela intimidade, já é tão bom, né? Receber a presença de Deus, sentir a presença do Senhor, já é algo tão bom. Agora imagine na glória, hein? Imagine na glória, irmãos. Não vai ser só momentos, um momento ou outro que você vai sentir a glória. Você vai estar sentindo a presença de Deus todo o tempo. Em todo o tempo, por toda a eternidade, você vai estar sentindo a presença de Deus, irmãos. Quando nós focamos nosso pensamento nisso aí, não tem como, né, trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo não, irmãos. Algo muito maravilhoso nos espera na glória. Já pensou? Quando nós recebemos o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, aquela unção do Espírito Santo, já não é algo tão bom de se experimentar, experiências com Deus, já é algo tão bom de se sentir, né? Agora já pensou toda a eternidade você sentindo esse gozo, essa alegria, essa paz? Quando a gente se emociona na presença de Deus, que a gente chora, aquela coisa assim aquebrantada. Irmãos, nós vamos sentir isso por toda a eternidade. A presença de Deus vai ser real por toda a eternidade nas nossas vidas, irmãos. Isso é um incentivo para a gente nunca desistir. Vamos lá, subtópico 3, um ritual diferente. Sem a arca da aliança naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Daqui a pouco vamos falar disso. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Então, irmão, só frisar aqui que fala da arca da aliança, né? A última vez que a arca da aliança foi vista foi no reinado de Josias, no reinado do rei Josias, depois não foi vista mais. Já fizeram até filme, Em Busca da Arca Perdida, não tem esse filme? Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida, é isso mesmo o nome? Em Busca da Arca Perdida, quem lembra? Indiana Jones, é isso mesmo, Em Busca da Arca Perdida, né? Esse filme foi inspirado nisso, irmãos, foi inspirado na arca, né? Na Arca da Aliança. Então o que é que acontece? A Arca da Aliança, ela desapareceu. E esse versículo de Jeremias 3,16 é interessante que diz assim, ó. Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, ó, esqueça esse negócio de arca, esqueça a arca. Sabe por quê? O povo estava começando a idolatrar a arca. O povo, quando estava perdendo alguma batalha, eles pensavam assim, já sei o que está faltando a arca de Deus, vamos buscar a arca de Deus. Então o povo já estava deixando de confiar em Deus para confiar no objeto, na arca, né? E já estava ali idolatrando a arca. Então Deus, ele sabia do perigo que o povo corria. Hoje em dia, irmãos, nós temos que ter cuidado com essa questão de arca ainda. Temos, né? Tem igreja que ainda utiliza a réplica da arca, não é verdade? Bota a arca. Eu entendo o seguinte, se for uma questão de museu, um museu assim cristão, para se lembrar como eram os objetos e tudo, eu creio que não tem problema. Agora, quando a igreja traz a arca também, como sinal ali de que através daquela arca vai acontecer milagre, aí é onde a igreja erra também, isso é pecado. Nem fazer réplica mais, Deus ele proibiu o povo aqui até de fazer réplica da arca. Então o que acontece? Eu já vi lives no Facebook também, onde o pregador já coloca ali, né? Profeta de Deus, profeta das revelações. Aí já começa. Hoje em dia parou mais nessas lives no Facebook, acho que o povo foi vendo ali que era muita enganação também, parou mais com isso. Mas antes, no começo dessas lives aí, tinha muito. Aí o pregador colocava uma arca da aliança ali, botava um título, profeta das revelações, receba a sua revelação. E ali era 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas assistindo, né?
querendo ver ali uma revelação, uma adivinhação, alguma coisa. E ali eles botavam a arca da aliança ali, ficava ajoelhado diante da arca, para quê? Para enganar as pessoas, para induzir as pessoas, para as pessoas pensarem que através daquela arca ali, algo sobrenatural ia acontecer por causa da arca. Então isso é um pecado, né? Isso não é de Deus também. Como eu falei, o que nós só precisamos é de fé, precisamos da palavra de Deus. É igual, eu estava meditando esses dias também, irmãos. Deus não depende do lugar, Deus não depende do pastor, da pessoa. Mesmo jeito, irmãos, mesmo milagre que você recebe em outro lugar, você pode receber aqui, que você recebe aqui, você pode receber em outro lugar. Um pastor que ministra na sua vida, não importa o pastor que ministra na sua vida, se você tiver fé, você recebe o milagre também. Não é pastor A ou B, lugar A ou B, não tem. Deus, ele opera através da nossa fé. Para o milagre acontecer, ele só depende da nossa fé e não do homem. Então, sem fé é impossível agradar o Senhor. Se Deus te colocou neste lugar, é porque é aqui que ele quer entregar o milagre. Às vezes a pessoa desacredita da igreja, desacredita do pastor, desacredita dos irmãos e vai buscar em outro lugar, né? Isso desagrada ao Senhor, porque Deus, ele não depende do homem nem do lugar. Deus depende da fé. Não é verdade, pastor Ivaldo? Na sua casa você pode ministrar, na sua família, nos seus filhos. Não precisa chamar o profeta, relâmpago, trovão. Não, irmãos. Você mesmo ministra no nome de Jesus. E pela fé, como diz o louvor, essa eu lembro. Pela fé, seja curado. É só crer. Crês e verás a glória de Deus, né? Jesus não falou, busca o profeta tal. Não, Jesus falou, crês e verás a glória de Deus. Não desqualificando os profetas, né, irmãos? Porque Deus ainda tem profeta nessa terra. Estamos falando para as pessoas não se iludirem com ensinos errados. Vamos lá, subtópico 4. Como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristãos. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Olha a explicação do sacrifício nesse tempo do milênio, né, irmãos? Por que está tendo sacrifício ainda nesse templo do milênio? Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo. Assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, ou no reino de Deus. Jesus falou isso, né? Eu não comerei mais dessa ceia, eu só voltarei a comer essa ceia com vocês no reino do meu Pai, no reino de Deus. Então por que vai ter esses sacrifícios lá no templo do milênio? É como uma forma de lembrança, de trazer a memória e uma forma da confirmação da palavra de Deus também, né? E existe também outra explicação. Você imagina o seguinte, Ezequiel, ele ainda não sabia que Jesus Cristo ia ser o sacrifício perfeito, né? Jesus Cristo ia se sacrificar e através de Jesus, né, não precisaria mais de sacrifício. Ezequiel não sabia disso. Ezequiel só entendia daquele sacrifício de animais, que tinha que matar os animais para perdoar os pecados. Ele não sabia do sacrifício de Jesus. Porque, irmãos, os profetas, às vezes eles recebiam as profecias, mas nem eles mesmos entendiam direito as profecias. Eles recebiam, eles passavam as profecias, mas nem mesmo eles entendiam direito a profecia, o que queria dizer isso, né? Então Deus tem esses mistérios também. Dá a profecia, mas às vezes nem o profeta não entende direito. Ele passa aquilo ali confiando em Deus, mas nem mesmo ele entende direito. Então esse sacrifício no templo do milênio, acho que o pastor Ivaldo ainda não estava aqui, né? Nós estamos falando, pastor Ivaldo, de um templo que vai existir no milênio. Esse templo vai existir só lá no milênio. E nós até entendemos, né? Nós cremos que vai ser o mesmo templo que vai ser construído na grande tribulação. Não fala da construção do terceiro templo? Então nós cremos que vai ser esse templo que vai ser utilizado lá no milênio. E nesse templo, a glória de Deus que tinha saído do templo, ela vai voltar no templo do milênio. É disso que nós estamos falando essa noite. Agora vamos para o tópico 3, para nós estarmos dando encerramento. Tópico 3, subtópico 1. A glória do Senhor, a glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4.
Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus e com o rei Salomão na inauguração do templo consagrado a Deus. O retorno da glória de Yahvé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Então, olha só, destaque aqui, ó. Moisés, quando dedicou o tabernáculo a Deus, o que aconteceu? A glória de Deus encheu o tabernáculo. Salomão, quando consagrou o templo a Deus, aí o que aconteceu de novo? A presença de Deus encheu todo aquele lugar. Veja duas palavras aqui. Moisés dedicou e Salomão consagrou. O que nós precisamos, irmãos? De dedicação e de consagração. Quando nós temos dedicação a Deus e consagração ao Senhor, a presença dele enche as nossas vidas também. Assim como encheu o templo, a presença dele enche as nossas vidas também com dedicação e com consagração. Por isso que muitas vezes não é fácil ser crente, né? Nosso espírito pede para orar, mas a nossa carne não quer orar. Estou cansado, estou com sono, vou orar deitado mesmo. Irmãos, às vezes eu estou tão cansado assim, quando eu acordo de madrugada. Quando eu sei que Deus está me acordando, eu falo, Senhor, eu estou cansado, eu vou orar deitado mesmo. Se inventar de orar deitado, irmãos, rapidamente está dormindo, né? Rapidamente cai no sono. Certa vez eu falei assim, Senhor, eu vou orar ajoelhado. Aí, ajoelhei. Irmãos, comecei a ajoelhar, estava cansado também. Ajoelhei e comecei a orar ali, Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Todo-Poderoso, Pai querido. Aí, caí no sono, irmão. Caí no sono. Aí teve uma hora que Senhor, eu estou orando ou estou dormindo? Eu perguntei para Deus. Senhor, eu estou orando ou estou dormindo? Eu estou acordado, estou dormindo. Nem sabia se eu estava acordado, se eu estava dormindo, mas estava ali de joelho. Mas eu creio, irmãos, que nosso Deus é tão bom, que quando Ele vê ali você, né, querendo ter uma comunhão, uma intimidade, mesmo de joelho, mesmo dormindo, Ele está te abençoando ali, porque Ele sabe do teu esforço. Mas é necessário ter dedicação e consagração. E um conselho que eu dou, irmãos, é pecado orar deitado? Não é pecado orar deitado, se você ficar acordado. Agora, o problema é que às vezes a gente tenta orar deitado e acaba dormindo, né? Acaba dormindo. Então, a questão a posição do corpo, né? Não é que tem que orar só ajoelhado ou só em pé. Nós vemos na Bíblia todo tipo de oração. É verdade, né, irmãos? Orar andando já evita isso. Só se for sonâmbulo, né? Mas, irmãos, a posição do corpo não tem problema. Vemos exemplo na Bíblia de gente que orava deitado, sentado, em pé, né? Prostrado no chão, ajoelhado, né? A posição não importa. Mas a questão de madrugada é meio arriscado orar deitado, porque é perigoso dormir. Vamos lá. A identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta. Peraí. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Yahvé. Pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, como na revelação a Moisés no sinal, a manifestação do anjo do Senhor. Então, só uma coisa aqui para destacar. Ezequiel ele teve uma visão de um homem, né? Fala aqui as características do homem. E aqui se tratava do anjo do Senhor. E aqui fala que o anjo do Senhor é o próprio Yahvé. Em várias passagens da Bíblia, irmãos, nós vamos ver assim, ó, o anjo do Senhor apareceu. O anjo do Senhor apareceu. Então, na maioria das passagens, né, pode ter uma passagem ou outra, que seja um anjo mesmo, mas na maioria da passagem, quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus. É uma maneira de se referir ao próprio Deus quando fala o anjo do Senhor. É uma aparição de Deus. Vamos lá, subtópico 3. Santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Yahvé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras.
E no milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso é lindo, né, irmãos? No milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Então, irmãos, onde Deus habita não existe impureza, não é verdade? A Bíblia fala de uma profecia que Jesus ele vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai reinar de Jerusalém, ele vai reinar no milênio. E nesse lugar não vai haver impureza, só vai haver santidade. A Bíblia fala que Deus é santo e nele não há trevas nenhuma, irmãos. Então não vai haver pecado, não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver mentira, não vai haver fofoca. Só vai ter a santidade e a glória do Senhor alegrando o coração dos crentes. Vale ou não vale a pena esperar, irmãos? Vale a pena, né? E se dedicar ao Senhor. Conclusão da lição. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez, ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então, só para fechar aqui, na lição passada nós estudamos também sobre o Vale dos Ossos Secos. Vai dizer que Ezequiel teve uma visão ali de um vale onde só havia ossos sequíssimos, e esses ossos era toda a casa de Israel, ou seja, todo o povo de Israel. Mas aí Deus perguntou para o profeta: poderão esses ossos reviverem? Aí o profeta respondeu: Senhor, tu que sabes. Aí Deus falou: profetiza sobre esses ossos. E aí, irmãos, quando o profeta começou a profetizar, ali vai dizer que osso se juntou com osso, aí começaram a se juntar ali pele, né, tendão, nervos, se juntou ali, formou o corpo do ser humano perfeito. Mas depois que se formou ali o corpo do ser humano perfeito, vai dizer que foi colocado no ser humano ali o espírito. Mas é o espírito do homem, com letra minúscula. O homem já estava vivo. Mas faltava ainda alguma coisa. Faltava o quê? Faltava o Espírito Santo de Deus. Somente quando teve o Espírito Santo de Deus é que a restauração foi completa. A restauração do povo de Israel também só vai ser completa quando o Espírito Santo, a glória de Deus, né, novamente retornar para o templo e restaurar ali todo o povo. Aí a restauração vai ser completa. E por que é importante a gente aprender sobre as profecias sobre Israel? Porque da mesma maneira que Deus cumpre as profecias sobre Israel, Deus cumpre a profecia sobre a igreja também, e a igreja somos todos nós, irmãos. Então as promessas de Deus nunca falham. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição de hoje, né? Na lição número 12, nós vamos estudar, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lição número 12, imersos no Espírito nos últimos dias.